Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente dar continuidade a essa nossa pintura. Vamos pintar essas folhas, o botão e essa orquídea assim de lado. Vamos ver? Hoje nós vamos ver também a pintura das folhas dos azevinhos. Olha só, eu enchi tudo com verde oliva. Agora eu tô com verde pistache. E vou começando a dar luminosidade a essas folhinhas. Estou fazendo uso de um pincel número 6, cortado, lixado, e vou espalhando, principalmente por essas pontinhas dessas folhas, eu vou colocando uma luminosidade mais acentuada. Essa que tá aí por trás, ela tá mais escondidinha, com menos luminosidade chegando até ela vai ficar um pouco mais escura. Esse centro, vou começar a clarear, vou puxar, vamos fazer uma divisória para esse meio, né, dessa folha, e puxar um pouco esse verde pistache. Nessa outra, ela já está assim mais afora, num espaço mais aberto. Vou puxando aí esse verde pistache, também dando preferência a essas pontinhas, só que eu vou levar um pouco mais dele, né? Vou levar um pouco mais de tinta e vou levando-ele numa forma triangular para o centro da folha, deixando bem mais marcado que a outra folhinha. Essa parte central, essa divisória aí, também vai ganhar um pouco mais de tinta. Veja que eu vou deixando ela bem mais clarinha, ela tem mais espaço da gente usar tons mais clarinhos. E agora, com o verde pântano, eu vou começar a aprofundar mais, deixar mais escuro as regiões de sombra. Acelerei um pouquinho a pintura dessas folhas, porque nessas 6 peças desse conjunto, a gente já viu pintura dessas folhas. Todas elas têm essa folhinha em comum. Se você tiver um pouco de dificuldade na pintura dessas, pode dar uma olhadinha nos outros vídeos, que você vai ver a pintura dessa folha em várias posições. Esse verde pistache é a nossa primeira luz para essa folhinha. Você vai encher ela toda, colocar uma base de verde oliva, fazer as sombras com o verde pântano e começar a luminosidade dela com o verde pistache. Vamos colocando ele, espalhando bem, unindo a esse verde oliva que já está aí. Depois a gente vem com o branco, deixando uma luminosidade mais acentuada. Olha só, aí eu tô passando o verde pântano com a sombra dessa outra folhinha. Não precisa crescer demais o pântano dessa aí. Eu estou colocando, aprofundando mais as sombras dos lugares onde está esse botão, essas pétalas dessa orquídea, caindo em cima dessa folhinha. Para a colocação desse verde pântano, desses lugares mais estreitinhos, faça uso também de um pincel menor, para você não borrar as pétalas dessa flor. Procure não borrar elas, deixe já esse contorno bem feitinho. Esses verdes, eles são bem escuros. Se você sai borrando as pétalas, depois fica um pouquinho mais chato da gente cobrir isso. Olha só que eu tô usando um pouco mais de verde pântano aí, desse centro, deixando como as ideias de nervura, como se tivesse umas separações de nervuras. Embora a gente só vá colocar a nervura bem marcada, aquela central. As laterais a gente vai deixar assim, só uma ideia mesmo. Uma ideia marcada pelas sombras e luzes. Com verde pistache, olha, tinta só de um lado do pincel, eu marquei o lugar das nervuras centrais. E agora, com o branco,
eu vou fazer o acabamento final delas. Vamos dar um pouco mais de luminosidade. Nessa hora, você pode colocar esse branco só para acrescentar um pouco mais de luminosidade mesmo, assim, olha. Colocando e espalhando bem. Ou você pode deixar excesso mesmo. Essa folha, ela cabe um brilho mais marcado, um excesso do branco. Mas se você colocar esse excesso, procure unir as laterais desse excesso de branco. Não deixe um pinguinho de tinta solto em cima, como é o caso da fruta do azevinho. Veja os pontos que eu estou acrescentando, uma luminosidade mais marcada pelo branco. Veja que aí ela já começa a dar uma ideia de separação de nervuras laterais, embora a gente não as faça. Essa outra também vou marcar, colocar um pouco de branco no centro, dando a ideia de nervuras laterais, mas veja que ela vai receber menos luminosidade. Tem essa pétala que tá cobrindo bastante ela ainda tem essa dobrinha, então requer para ela um pouco mais de sombra mesmo. As pontinhas dela serão os lugares onde a gente vai se preocupar mais em levar uma tonalidade mais clarinha. Puxe esse branco, olha, puxe ele mais curtinho. Coloque pouquinho para que ele não cresça demais nessa região que é mais estreitinha. Para esse centro, eu vou levemente marcar, só a sujeirinha de pincel. Essa outra, eu também vou dar uma acendida nessas luminosidades centrais. Mas cuidado que para essa região a gente não leva muita tinta. É pouquinha coisa mesmo. Vamos espalhar bem, vamos unir essas tintas. Mesmo que seja excesso, você precisa unir as laterais dela. Com o verde pântano, eu vou aprofundar um pouco mais essa nervura central. Para aprofundar ela, basta você escurecer as laterais um pouquinho. E veja que eu não estou escurecendo de um lado ao outro. Eu estou indo nos lugares onde já está um pouco mais escuro e colocando um toquezinho de verde pântano. E puxando ele curtinho, não estou puxando longo demais. Vamos fazer também o acabamento para esses arabescos. O acabamento deles eu fiz usando ouro metálico, olha, puxei uma porção de ouro metálico para dar um brilho, vim com o sépia, fiz todos esses contorninhos e coloquei ouro metálico no encontro de cada um desses contorninhos. Agora, vamos para a pintura do nosso botão. Vou começar por esse cabinho. Vou encher como base de verde pistache. Vou sombrear um pouquinho, manchar um pouquinho com verde folha. Mas eu tô antes espalhando essa parte de cima, você viu? Esfumacei um pouco. Vou passar o verde folha por essa região do lado de baixo, crescer aí nesse centro. Não passe o verde folha por cima de todo esse verde pistache. Deixe ele aparecer um pouquinho também. Essa tonalidade é verde musgo. Eu vou usar o verde musgo como uma sombra, deixar uma sombra mais marcada. Logo, ela vai ficar mais por essa região de baixo. A parte de cima levará mais luminosidade. Esse encontro aí do cabinho com as pétalas, também vou passar um pouquinho desse verde musgo. E agora, eu vou com o branco mesmo, colocando luminosidade. A luminosidade, ela vai ficar mais para essa região de cima. Pegue pouquinho branco e não cresça ele demais para não sumir com os tons que você colocou. Vou puxando, olha, ele para cima do botão. E não precisa limpar o pincel, vou manchando mesmo, deixando marcadinho desses tons do verde com esse branco. Ainda vou, por sinal, pegar uma porção mais de verde,
para manchar principalmente as pétalas laterais. A pétala central, ela vai ficar mais branca mesmo, mais na tonalidade do branco e do azul bebê. Olha só, vou crescer um pouco esse branco, sempre tendo cuidado de dar uma emendada ao verde. Não deixe uma separação muito marcada. Enchi essa porção com branco, venho com verde e vou, olha, marcando essa região de encontro entre eles, que acaba tendo uma sombra. E essa marcação que eu tô fazendo aí é com verde musgo. Vou crescer por essa região embaixo e também de cima. Lembrando que para as laterais, para o centro, a tonalidade mais marcada será o próprio branco. Mais forte será o próprio branco. Para as regiões de fora, vou trazendo o verde. Vou crescer um pouco mais esse branco. As pétalas de baixo e a de cima, você pode já encher ela toda de branco. Essa central, não. Essa central, você vai terminar ela com azul bebê. Olha só, enchi a de cima, enchi a de baixo, toda de branco. Estou puxando uma sujeirinha de pincel com verde. Vou deixar isso aí mais marcadinho ainda. O verde que eu tô usando para manchar essas pétalas é o verde musgo. Veja que tá bem suave, ou seja, quase nada. Vou terminar de encher essa parte central com azul bebê. Pode encher agora tudo isso com azul bebê. E emende bem a esse branco. Pegue um toquezinho de cinza chumbo. Se você não tiver, use o preto. Essa parte aí eu tô usando o preto, para você ver que dá certo. Olha só, eu peguei um toquezinho, uma sujeirinha de pincel com preto. E tô colocando uma sombra que tá sendo projetada por essas pétalas que estão aí por cima. Esse é um pincelzinho número 4. Eu estou pegando quase nada de preto. Observe que é quase nada mesmo. Se você pegar um pouco mais, aí vai ficar muito escuro e não é a intenção. Um pouquinho aí de branco nesse contorno. Tô melhorando o contorno entre a pétala de baixo e essa de cima. Esse pincel, número 4 que eu tô usando, é uma referência 815. Para essa pontinha aí, eu coloquei um toquezinho de verde oliva. Também quase nada. Vou puxar um pouco esse verde oliva. O verde oliva deixa um toque mais amarelado. Agora, com o branco, eu vou unir melhor essas tonalidades de verde. Não pegue demais para apagar ele, mas você pode unir melhor isso aí. Essa parte aí embaixo, eu tô passando azul Caribe. É a dobrinha que fica da parte de dentro dessa pétala aparecendo, e ela é mais escurinha, então eu coloquei o azul Caribe. Vou colocar também azul Caribe nesses pedacinhos que estão aparecendo da parte de dentro dessas pétalas, desse botão que ainda está fechado, tá começando a abrir. Tá vendo? Todos esses pedacinhos de dentro eu enchi com azul Caribe. Só essa parte de fora que ficou branco. Mesmo assim, você pode dar uma certa sombreada com azul Caribe. Esse toquezinho de tinta que coloquei aí foi azul marinho. Você pega bem pouquinho na quina do pincel. Esse é um pincel número 2, chato, cortado, lixado. Veja que eu coloquei o azul marinho na parte de dentro, por toda a região, deixando uma sombra assim mais marcada. Marcada e levemente riscada. Para essa pontinha aí, eu vou puxar um branco com o pincel sujo, eu não lavei, para que fique uma tonalidade aparecendo assim ainda do azul, embora essa região aí em cima esteja pintada com azul bebê.
Começamos essa pétala com branco e terminamos ela com azul bebê, como base. Esse branco que eu tô colocando, eu tô deixando ele riscado. E vou colocar também um toquezinho aí embaixo. Mas essa região, ela é muito pequenininha. O branco que você colocar aí, que seja bem pouquinho. Precisa ficar mais escuro isso aí, tá bem? Então, não adianta colocar muito branco, porque senão depois você vai ter que vir com as tonalidades escuras pintando aí de novo por cima. Então, não há necessidade de colocar muita tinta. Esse branco, você vai pegar quase nada na quina do pincel e vai colocar umas luminosidades por essa região, principalmente fazendo umas dobrinhas, umas curvaturas mais marcadas. Veja que é um trabalho bem delicado, que é um pedacinho de pétala bem pequeno, mas dá para fazer com tranquilidade. Eu tô passando aí nesse contorno, nessa parte aí de fora dessa pétala, uma pequena porção de verde oliva. Esse verde que você vai colocar aí, você precisa unir bem ele a esse branco. Não vá deixar um contorno, fica algo estranho. Vai ficar um certo contorno, mas é uma sombra, aquela coisa, aquele contorno que a gente coloca e que a gente une, que a gente vai misturando ele às tonalidades que já estão aí pintadas. Olha só, estou misturando melhor. Vou colocar um pouco de luminosidade para a região mais central, as laterais pode deixar mais escura, mas ainda assim está aparecendo lado a lado o verde oliva que coloquei. Esse branco que você vai colocar agora, pode colocar ele meio riscado, deixando ele aparecer bem, ou seja, você vai colocar uma boa quantidade. Olha só, tô procurando riscar ele ainda mais, deixar aparecendo como se tivesse umas ruguinhas por cima dessa pétala. Essa parte aí de baixo, essa parte, essa região que prende a folha, eu vou encher o centro dela com verde musgo e vou terminar tudo isso aí com o verde pinheiro. Procure encher bem essa região central, deixe todas as laterais sem tinta. Agora, com o verde pinheiro, vamos terminar de encher tudo isso aí, mas dê preferência a fazer logo a emenda entre as tonalidades. Esse pedacinho que tem aí em cima é um pedacinho da folha, eu enchi ele com o verde pinheiro mesmo. Agora, com o verde pântano, eu vou começar a colocar sombra e fazer umas certas depressões que tem para essa região das folhas da orquídea. Olha só, eu tô deixando assim bem marcado, eu coloquei uma boa porção de verde pântano, mas eu vou espalhar esse contorno que coloquei para os dois lados. Essa sombra, ela vai se direcionar para todos os lados, deixando um centro mais clarinho. Você pode fazer ela assim mais larga, ou você pode colocar mais riscos, deixar essas depressões mais afastadas ou mais próximas. Se você colocar mais riscos, vai ficar muito mais próximo e fica também um pouquinho mais trabalhoso, mas fica bonito do mesmo jeito. Olha só, tô arrumando aí com verde pântano, escurecer tanto a parte de cima quanto a parte de baixo e as regiões que eu determinei para as minhas depressões. Lembrando que essas depressões, esses contornos que ficam aí no meio, a gente vai espalhar tanto para o lado direito, esse verde pântano, quanto para o lado esquerdo. Feito isso, a gente vem com um toquezinho de verde pistache, dando um pouco mais de luminosidade para essa região central, entre esses dois contornos, para deixar ele mais saliente, e use pouquinho verde pistache. É um lugar escuro que não pode levar muita luminosidade. Ele está por baixo de tudo isso, então precisa ficar assim mais escurinho mesmo. Para a folha, a parte de cima da folha, eu vou encher, olha, como base de verde pistache, vou vir com verde pinheiro e vou começar a fazer as regiões de sombra, marcar as regiões mais escurinhas.
Essa parte central, eu vou puxar um pouco de sombra para ela. Essa parte aí embaixo, no encontro com as pétalas, vai ter que levar uma sombra mais marcada. Estou começando a fazer a nossa primeira sombra com o verde pinheiro. Procure unir bem essas tintas. Não deixe assim manchado, marcado, riscado, não precisa. Veja que eu vou colocando o verde pinheiro e vou misturando bem ele a esse verde pistache, sem deixar manchas. Procure deixar uma pintura bem mais lisinha. Essas laterais eu vou escurecer também, para dar uma arredondada para cada uma dessas porções. Essas duas porções, separações dessa folha. E observe os pontos que eu tô deixando, assim, com maior sombra. Agora, gente, com o verde pântano, eu vou começar a aprofundar mais a sombra de alguns lugares. Deixar mais escuro, deixar assim mais marcado. Para essa região central, eu vou deixar aqui um risquinho aí entre essas duas porções, né? Esse risquinho, ele será bem mais clarinho, vai levar um toque de azul bebê. Vou escurecer com o verde pântano, olha, o lado esquerdo, vou escurecer também para o lado direito e vou deixar uma brechinha entre essas duas sombras mais marcadas. Tá vendo? Você, na hora de fazer isso, pegue tinta só de um lado do pincel, pouca tinta, para que você tenha um controle maior do que você vai estar fazendo. Essa sombra, eu vou marcar ela até a pontinha da folha, vou escurecer levemente essas laterais. Para a parte lateral, pegue menos tinta e puxe ele assim mais curto. Agora, eu tô com o azul bebê. Vou fazer esse risquinho aí central. A parte de baixo eu vou deixar mais escurinho, mais suave, de azul bebê. A parte de cima também vou deixar mais suave. E essa região central eu vou deixar o azul bebê aparecer assim mais forte. Veja que eu tô apagando tudo que é de excesso. Tô deixando uma pintura lisinha, não deixe excesso para esse contorno aí central. Deixe ele que unido às suas laterais. Aí, eu coloquei o azul bebê também para dar mais luz para essa região que já estava mais saliente. Vou unir bem esse azul, não deixe uma tinta solta jogada aí em cima. Se você quiser mais claro, mais claridade para esse azul bebê, vá colocando mais, vá colocando porções sobre porção, mas não coloque um excesso e deixe ele aí de qualquer forma. Vou fazer um contorno para essa lateral, unindo sempre a parte de dentro, deixando mais clarinho a parte de fora e bem discreto para a região de dentro. Olha só, tô com o pincel bem, usando ele assim bem deitado, para dar uma emendada bem nisso aí. Essa parte aí toda vai ganhar um pouco mais de luz. No entanto, veja que eu tô colocando esse azul e unindo bem. Vou deixar uma certa depressão para a lateral esquerda dessa folhinha. Veja que eu fiz uma luminosidade de um lado, do outro, e fica uma certa depressão aí no meio. Pronto, assim ficará a nossa folhinha de luminosidade pelo seu centro. Vou só colocar também um leve contorno para essa lateral direita. Do mesmo jeito que coloquei do lado esquerdo. Coloque a tinta e espalhe e vá unindo bem ela. Não deixe excessos. Mesmo do lado de fora, eu não tô deixando excessos. Eu tô aqui pintando, fazendo uma luz, mas uma tinta bem emendadinha. Essa região aí de baixo, dessa flor que está de lado, eu vou enchendo, olha, o cabinho dela todo com verde pistache. Vou manchar ele basicamente todo com verde folha. Vou encher essa região aí de cima com branco. Vou encher ele todo, vou emendar a esses verdes que eu coloquei para o cabinho.
Nessa hora, eu não costumo lavar o pincel. Eu costumo apenas tirar o excesso de tinta em um paninho à parte. Esse branco, ele vai, olha, descer levemente dessa parte de cima desse cabinho e vou levando essa tonalidade de verde que tem no pincel para cima dessa parte branca já da flor. Vou colocar aí para essa região um pouquinho de cinza chumbo. Lembra que no outro, no botãozinho, nós colocamos o preto, mas os dois funcionam muito bem. Se você não tiver o cinza chumbo, você pode estar usando o preto. Se você tiver também o cinza mesmo, você pode estar fazendo uso dele, tá? Olha só, vou deixar umas marcas mais divididas aí por esse centro, que é o encontro dessa pétala com esse cabinho, é o que ele está buscando representar. A parte de cima do cabinho vai ganhar sempre um pouco mais de luminosidade, a parte de baixo e esses riscos que tem pelo meio vai ganhar um pouquinho mais de sombra. Aí eu estou colocando já um toquezinho de sombra. Veja que é bem pouquinha coisa, quase nada de tinta de um lado só do pincel, e eu tô marcando aquele risquinho do desenho que tinha já por ali. Olha, vou puxando sempre um pouco de sujeira de verde que tá no pincel para cima desse branco. Não puxe muita tinta verde para sumir com o branco. Aí embaixo eu tô acrescentando um pouquinho mais de verde, esse é o verde pinheiro. É o verde que eu tô usando para fazer essa sombra, tanto desses risquinhos do cabinho, da parte de baixo dele, do risquinho central do cabinho e para essa região aí do botão. Também tô colocando um toquezinho de verde pinheiro, que será a sombra para essa região. Agora, com branco ou azul bebê, você vai colocar uns toquezinhos de luminosidade. No caso, eu tô usando o branco mesmo. Olha só, você vai passando esse branco tendo cuidado para não sumir com os risquinhos de verde pinheiro que você colocou no meio, as sombras de verde pinheiro. Observe os cantinhos que eu coloquei as luminosidades. Essa região aí eu tô só melhorando o cinza chumbo, aprofundando um pouquinho mais. O centro e a parte de baixo. Agora, gente, vamos pintar essas duas pétalas que estão aí bem por trás, essas menores. Eu vou começar enchendo elas com branco. Olha só, vou passando o branco. Vou levar até mais ou menos a metade delas o branco. E vou terminar o restante com azul bebê. Preocupe-se primeiro com a emenda dessas tintas, depois você termina de enchê-las com azul bebê. Para essa parte aí de baixo, a região de sombra, onde as pétalas se encontram, eu vou colocar um toquezinho de cinza chumbo. Você pode estar colocando preto. Pegue um pincelzinho pequeno, pincel número 4, pincel número 2, ou até o 6, se você se sentir à vontade para trabalhar com ele. Os pincéis que eu gosto de usar é o referência 815 de qualquer marca, não tenho preferência de marca. Veja que eu deixei uma sombra assim bem marcadinha com o cinza chumbo e tô deixando levemente riscado, principalmente essa aí de baixo. Para a pontinha dessa pétala, eu vou colocar um toquezinho de um azul mais marcado. Vou fazer uso do azul Caribe, tinta só na quina do pincel, bem pouquinha tinta, e vou puxar um pouquinho esse azul Caribe. Puxe ele curtinho para essa pétala de cima, para que ela não cresça demais. Ele não cresça demais, não vai apagar as tonalidades que já colocamos aí, o azul bebê. Essa daí de baixo, eu vou deixar ela mais marcadinha e vou puxar esse azul Caribe, olha, indo em direção àqueles risquinhos de cinza chumbo. Emende bem esse azul Caribe e esse azul bebê para que faça uma boa emenda entre eles, não deixe manchado. Para a pontinha mesmo, eu coloquei um toquezinho de azul marinho, melhorei
esses risquinhos que vai em direção ao cinza chumbo e deixei a pontinha assim, um toquezinho mais escuro de azul marinho. Agora, gente, vamos pintar essa outra. Vou encher ela toda de branco. Essa daí eu vou encher ela toda de branco. Vou vir com cinza chumbo e vou começar a marcar um pouquinho aí com cinza. Esse centro eu vou marcar. São as regiões de sombra que eu vou dar uma passada de cinza chumbo. Para essa ponta também vou escurecer um pouco, embora ela vá levar o azul, vai levar as tonalidades de azul. Primeiro eu vou colocar o azul Caribe, mas vou sempre respeitar o pontinho de cinza chumbo que coloquei aí, tá vendo? Eu não vou desaparecer com ele, passar o azul Caribe por cima de tudo isso. Deixar um pouquinho riscado, levemente riscado, tá vendo? Você não precisa marcar demais essas regiões dessas pétalas assim menores. As pétalas maiores, elas têm marcas mais, depressõezinhas, ruguinhas mais marcadas. As menores, não. Tô com o branco, levando agora mais luminosidade, principalmente para essas regiões de fora. Vou passar o branco bem curtinho aí e um pouquinho pelo centro, para deixar essas depressõezinhas mais marcadas. Essa daí eu também vou riscar um pouco, mas só com o branco mesmo, deixando risquinhos brancos pelo centro dela. Vou melhorar o contorno dessa parte aí de cima, levando luminosidade para ela. E vou colocar para essa parte de baixo aí também uma porçãozinha de branco. Procure sempre ter um certo cuidado na hora de pintando as pétalazinhas para não ir borrando as outras. Vá pintando parte a parte, tendo cuidado de já ir deixando pronta, sem borrar a outra pétalazinha. Essa outra, eu vou encher boa parte dela com branco. Olha só essa região aí dessa dobra dela, vai ficar toda com branco. Eu já vou colocando esse branco, deixando ele aqui um tanto riscado, tá vendo? Eu não tô deixando uma pintura muito lisa. Eu pintei grande parte dela com branco e vou terminar com azul bebê. Primeiro preocupe-se com as emendas, depois a gente preocupa-se com todo o restante. Feito essa emenda com esse azul bebê e esse branco, terminado de encher a base dessa pétala, vamos pegar o azul Caribe e vamos começar a riscar um pouco ela. Lembra que a gente já deixou uma pintura de branco com azul bebê meio riscado? Agora, a gente vai deixar esses risquinhos assim mais marcados. Essas pétalas, geralmente, elas mostram marcas bem mais formadas, ruguinhas bem mais formadas, que essas outras mais estreitinhas. Vou riscar isso aí bem de início, apenas com o azul Caribe. Vou vir para essa pontinha usando um contorno bem feitinho e bem mais escurinho. Olha só, você pode dar uma boa melhorada no seu contorno, deixar ele bem arrumadinho nessa hora. Vá pegando um pouquinho a tinta só na quina do pincel, isso ajuda. Vá puxando essa tinta com o pincel de lado, para que vá ficando riscado o seu trabalho, em vez de muito emendada as tintas. Essa borda aí, direita, eu vou escurecer também um pouco. Esse risquinho central, eu vou deixar ele bem mais escurinho, diferente dos laterais, que são mais fininhos e mais discretos. Para essa pontinha, eu vou colocar também um toque de azul marinho. Não vou colocar azul marinho demais para essas pétalas laterais. Só essa principal, essa central, que vai ganhar uma porção grande de azul marinho. Veja que o azul marinho que eu coloquei aí foi algo bem discreto. Agora, eu venho com o branco, acentuando luminosidades. Essa dobrinha, essa curvinha aí vai levar uma boa luminosidade. Vou deixar risquinhos mais marcados pelo centro e melhorar o nosso contorno. Essa parte de dentro, ele vai ficar com mais branco.
essa parte para fora, para a pontinha da pétala, vai ficar assim mais escurinha. Veja que os risquinhos que colocamos foi algo mais delicado, mais suave, mas que ela está bem riscadinha. Essa borda aí, vou colocar um toquezinho de branco também, mas cuidado com o branco aí, para ele não crescer demais e não apagar os risquinhos e não apagar esse azul que já está aí, que ele é bem importante. Olha só, tô riscando com o branco um pouquinho mais. Procure fazer riscos fininhos, pequenas rugas. Essa aí eu vou encher ela toda de azul bebê, toda. Depois de você encher tudo isso, a gente vai começar a trabalhar essa região central. Essa região bem central da flor, eu vou colocar cinza chumbo. Fazer a sombra dela aí embaixo com cinza chumbo. Essa separação dessas duas pétalas. E vou levar o cinza também um pouquinho mais longo. Eu borrei um pouquinho aí, tô dando uma arrumada no branco dessa pétala novamente. Tô dando uma arrumada no contorno dela. A pontinha dela também vai levando o azul caribe. Vou deixar ela um pouco mais escurinha, levemente mais escurinha que a outra que pintamos. Vou passar o contorno aí em torno, vou puxando esse azul caribe para cima da pétala. Observe que pelo fato dela ter sido pintada com azul bebê e não com branco, ela já parece um pouquinho mais escura, mas é a posição que ela se encontra. Não é que ela é uma pétala diferente da outra. É pela posição que ela se encontra, ela tá mais lateral contra a luz, então ela vai ficar um pouquinho mais escurinha. Vou sempre puxando ali, risquinhos. Para você puxar esses risquinhos, puxe com o pincel de lado, ele fica mais marcado. E vou deixar um risquinho central mais marcado também, mais forte, igual na outra pétalazinha. Vou deixar aqui 2 risquinhos, olha só, para essa região de baixo, mais marcadinho, e de cima apenas um. Com o branco agora, a gente vai colocando luminosidade, principalmente para essa região aí. Na hora de você colocar o seu branco, você vai melhorando o contorno da sua pétala, vai aproveitando para riscar ela um pouco. Olha só, essa região aí eu vou colocando o branquinho. Na hora que você quiser emendar as tintas, você puxa o pincel na sua largura. Na hora que você quiser deixar riscado, você puxa o pincel de lado. Pega a tinta e vai puxando de lado, que vai ficando mais marcadinho, mais riscado mesmo. Olha só que o branco, ele vai aparecendo bem. Agora, vamos pintar essa pétala maior. A região de dentro dela, eu vou encher toda com o azul caribe. Depois que você encher tudo isso com azul caribe, a gente vai começar a usar o azul marinho. Ela vai ser uma região que vai ficar bem escurinha mesmo. Essa parte de fora, mais afora dessa pétala principal, ela será bem escura. Olha só os pontos que eu já tô começando a escurecer. Tô começando a marcar essas curvatura que tem nela, que vai em direção ao centro. Vou escurecer um pouco, levemente, essa região mais central. E a parte de fora, as bordas dela ficará bem mais escura. Veja que eu escureci um pouco com azul marinho. Ou seja, eu fiz a nossa base dessas partes aí com azul caribe. Escureci um pouquinho esse centro com azul marinho. E agora, nós vamos pegar o azul marinho puro e vamos começar a colocar um acabamento aí em volta. Olha só, eu vou colocando com tinta na quina do pincel e dando umas pressionadinhas para ficar uns excessos mesmo e ficar bem irregular. Procure deixar essas bordas bem irregular, olha só. Vou colocando umas pressionadinhas de pincel e vou puxando para dentro, riscando.
Se você quiser sair desenhando por essas bordas, umas dobrinhas, você pode ir fazendo também. É um pouquinho mais trabalhoso, mas fica bom. Mas aí você pode estar fazendo isso para essa região mais larga, que fica mais fácil de você mostrar. Vou colocando excessos, vou puxando, deixando riscado. Se você quiser deixar secar um pouquinho a tinta na hora de fazer isso, você pode deixar. A minha tinta tá muito úmida, ela não tá querendo segurar direito. Eu trouxe para dentro o azul marinho para aproveitar e fazer uma dobrinha nessa região. Aí já tem uma dobra bem mais marcada, bem maior. Olha só como vai ficando feito isso aí. Vou colocando excessos mesmo e vou puxando, deixando riscado para o centro. Lembra quando a gente quer deixar riscado, a gente puxa o pincelzinho de lado. E os excessos que vão ficando nessas bordas, não precisa apagar eles. Deixe mesmo eles assim bem marcadinhos. E deixe bem riscado para a parte de dentro. Eu tô colocando umas porções a mais, porque minha tinta ela tá muito úmida, ela não tá segurando direito. Aí, eu vou fazer só uma dobrinha, peguei o pincel zero, para marcar um pouquinho essa dobrinha que eu quis colocar aí. Para essa região, eu vou também marcar uma dobrinha menor. Você pode fazer por várias regiões essas dobrinhas para essas bordas, porque geralmente elas aparecem mesmo. Mas fica bem a seu critério. Você pode deixar a sua pintura apenas como estava antes, que é menos trabalhoso. Aí, eu faço uma entrada com o azul marinho, puxo ele um pouquinho e logo fica marcado uma dobrinha para essa região. Conforme a gente vem vindo para essa pontinha aí embaixo, a gente pode ir deixando mais lateral, o risquinho mais diferenciado. Veja que o outro descia na horizontal e esse tá subindo, basicamente, tá indo numa posição contrária, vertical. Olha só, peguei um pouquinho de branco mesmo, você pode estar pegando o azul bebê, e puxei ele deixando riscado, de dentro para fora. Esse risquinho de branco, o azul bebê, ele não deve chegar até a parte da borda da pétala. Ele tem que ficar um pouquinho abaixo, não deve encostar mesmo no azul marinho que aí está colocado. Essa parte de cima, dessa região que eu tô pintando agora, essa região aí vai ser quase toda cheia de branco. Olha só, essa parte de baixo, você vai enchendo com branco, faz esse contorno aí bem estreitinho, vai subir um pouco esse branco aí, use apenas o branco, não precisa do azul bebê, porque ela é uma região que leva bastante luminosidade. Termine isso aí com o azul Caribe. Você pode terminar com o azul Caribe e deixar ele bem riscado para cima desse branco. Olha só, enche tudo isso aí com azul Caribe. E pode ir deixando ele riscado, não precisa emendar demais não. Deixa ele mais marcadinho. Essa parte aí embaixo, eu vou colocar a sombra com o azul Caribe mesmo. Não vou colocar o cinza chumbo como eu estava colocando para as outras regiões. Aí, eu vou melhorar o meu contorninho com o branco. Tinta só de um lado do pincel. Você pode melhorar esse contorno na parte de cima todinho. Agora, vamos pegar os excessos de azul marinho. Pegar no pincel azul marinho na quina do pincel e vamos colocar os excessos para essas bordas. Você vai colocar e vai riscar ele para cima desse azul Caribe, vindo em direção a esse branco. É uma região que fica bem escurinha também. Embora esteja para o lado de fora da pétala, mas ele fica escuro do mesmo jeito que na parte de dentro. Esse contorninho aí fora eu vou fazer com azul marinho e o pincel número 0. Se você for fazer ele com pincel pequenininho,
pincel chato, pode ser que você borre. O restante dessa pétala, essa região é maior, você começa a encher ela com azul bebê. Olha só, vamos passando o azul bebê. Vai encher quase toda, mas não se empolgue, não enche ela toda, não. A parte de cima, a gente vai vir com o azul Caribe. Nessa hora, você vai emendando bem, emendando riscado. Observe a posição que eu vou colocar esses risquinhos. Para já, eu tô preocupada mais em emendar. Vamos trabalhar bem essa região ainda. Termine de encher tudo isso aí com o azul Caribe. Dê preferência logo, olha, a encher essa parte de encontro de cores. Vou descer esse azul Caribe, deixando ele riscado para cima do azul bebê. Observa só a posição que eu tô riscando. Esses risquinhos, eles estão descendo, tá vindo de cima para baixo, levando eles levemente para o lado direito. Depois que você fizer isso, olha só, peguei um pouquinho de azul bebê, passei para essa região aí em cima, do jeito que eu passei o azul marinho, mas ele será bem curtinho, só para essa região aí, que é como se ele receber uma luz sobre essa parte. Mas ela será curta. Vamos dar sequência para o acabamento dessas bordas com o azul marinho. Esse azul marinho, ele vai descer um pouquinho para o lado direito e para o lado esquerdo ele vai dar toda a volta. Olha só, ele será feito do mesmo jeito. Vamos pegar a tinta na quina do pincel, vamos depositando esses excessos de tinta na borda e vamos puxando assim, deixando riscado. Olha só, coloco um bom excesso, vou puxando ele, riscando. Vá descendo até chegar na parte de baixo. Procure deixar um bom excesso bem escurinho. Se por acaso a sua tinta ainda estiver muito úmida, esse azul marinho não estiver querendo segurar, deixa ela secar um pouquinho. Veja que eu coloquei uma boa quantidade e olha a posição que eu tô puxando esse azul marinho. Eu não vou puxar ele todo na horizontal, todo na vertical. Eu vou sair mais ou menos misturando isso aí. Ele vai ficando um pouquinho deitado em algumas regiões. Arredondando ele para a parte central. Essa parte aí com esse azul bebê em cima, você dá uma melhoradinha depois. E essa região aí vindo mais para o centro, ela fica levemente na vertical. Olha só, peguei um pouquinho mais de azul bebê, estou dando uma melhorada nessa luminosidade que cai aí em cima. Tô passando um toquezinho, bem pouquinho, gente, de azul Caribe aí embaixo. É uma sombra para arredondar esse centro, ele é circular, não, ele é uma circunferência, ele não é achatado. Essa parte aí eu também vou colocar, tô melhorando esse contorno. Cuidado na hora de você subir esse azul, para não ir até o azul marinho, até as bordas onde está o azul marinho. Agora, com o branco, a gente vai vir colocando um bom excesso por essa região central, mas vamos deixar ele riscado. Tá vendo? A parte central fica com mais tinta e as laterais dela vai riscando, vai se emendando as outras tonalidades com risquinhos. Vamos fazer isso por toda essa extensão. Lembrando que para deixar riscado, você vai puxando com um pincelzinho de lado. Olha só, veja que eu tô colocando uma boa quantidade de branco. O centro vai ficando bem mais claro, as laterais vão riscando, vão se emendando. Cuidado também com esse branco, para você não puxar ele demais e não ir sumindo com as tonalidades que já colocamos aí para as bordas. Tanto para a parte de cima quanto de baixo. Essa outra folha, eu não vou encher ela toda com verde pistache. Essas duas porções, vou encher com pistache e vou terminar com verde pinheiro, emendando isso bem.
Primeiro, preocupe-se com as emendas das tintas, depois você melhora o contorno, termina de encher toda a folhinha. Mas o mais importante nesse primeiro momento são as emendas. Olha só, eu enchi ela toda tendo como base verde pistache e verde pinheiro. Agora, com o verde pântano, eu vou colocar umas regiões mais escurinhas, mais profundas, pontos com maior sombra. Essa região aí central, esse encontro de pétala com a folha. E vamos emendar bem isso aí. Não deixe as tintas manchadas, soltas. Procure fazer boas emendas para elas. Essa região central será a mais trabalhada. Essa parte aí de baixo, do lado direito, também vai pegar uma boa sombra. Cuidado para não puxar esse pântano demais e não cobrir o pistache. Essa tonalidade aí é o azul bebê, ela vai ter um risquinho aí central, igual a outra folha, e essas laterais mais clarinhas, também vou distribuir uma boa porção de azul bebê. Vou dar preferência a deixar o meio mais clarinho, com o azul levemente aparecendo, porque ele se mistura bem aos verdes, fica como se fosse um verde bem clarinho. No em volta, eu vou unir bem ele aos verdes mais escuros que aí estão pintados. Veja que eu tô com o pincel bem deitado, para fazer essa emenda curta e bem emendada. Vou distribuir uma porção ainda maior do azul bebê e isso fica bem a seu critério. Quanto mais clarinha você quiser a sua folha, mais azul bebê você vai colocar. Se você quiser ela mais escurinha, coloca menos. Vou colocar um toque também dele, aí para essa pontinha, olha. Uma luminosidade aí. Essa região aí central, eu vou colocar um pouquinho também. Essa parte eu vou deixar um toquezinho mais clara. E são detalhes pequenininhos que é uma questão de observação sua. Tô passando esses risquinhos com sépia. Esses serão os galinhos de folhas de pinheiro. Agora, com o verde pinheiro, eu vou começar a puxar aquelas folhinhas que parecem espinhos. Aquelas folhinhas alongadas. Uns maiores, uns menores, em várias direções. E vários, pode puxar vários. Se você achar que um tá apagando o outro, um excessozinho tá apagando o outro, você deixa secar um pouquinho, coloca outra camada depois. No caso, eu vou fazer ele direto. Olha só, tô puxando, de certo que um acaba apagando um pouquinho o outro, mas tudo bem. Tinta só de um lado do pincel, fiz o mesmo para os dois. E agora, eu tô vindo com um toquezinho de verde pistache, tô colocando os risquinhos por cima, como se fossem uns brilhos, umas luminosidades. Gente, para hoje, o nosso desenho vai ficando assim. Logo mais eu volto pra gente terminar, pintar essa última orquídea e o botãozinho que aí sobrou. Beijos e até o próximo. Tchau!